Alô pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, é o seguinte, eu venho com esse vídeo aí resolver as questões que foi passado sobre calor sensível e capacidade térmica, que foi as questões que eu passei para vocês fazer. Foram 5 questões. E essas questões aí, a primeira aí é a questão 5. Você já está vendo aí que eu já armei aqui na minha folhinha para mim ganhar tempo, para o vídeo não ficar tão comprido. Então lá na questão 5 ele falava o seguinte: ele falava que um líquido, inicialmente a 20 graus Celsius, recebeu 8 quilocalorias até atingir 60 graus Celsius. Sabendo que a massa do líquido é de 400 gramas, determine o calor específico. Então, nessa questão 5, ele queria determinar, ele quer, né? Queria não, quer determinar o calor específico. Ele dá uma massa de 400 gramas e fala que a temperatura inicial é 20 graus Celsius e a temperatura final é 60 graus Celsius. E ele também traz uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor está em quilocaloria. A fórmula eu já sei que é quantidade de calor, que é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Eu coloquei aqui do lado um lembretezinho, que uma quilocaloria é igual a 1000 calorias. E uma caloria é igual a 4,2 joule, que a gente já viu isso aí. Então, quando for para transformar, a gente vai utilizar isso aqui. Então, veja só. Logo na nossa questão aqui, ele dá a quantidade de calor. E a quantidade de calor que ele dá aqui, ele dá 8 quilocaloria. Isso aqui eu tenho que transformar, pessoal, para caloria. Então, eu já sei que 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Então, se eu sei que 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias, quanto é que vai ser 8 quilocalorias? Então, isso aqui, 8 quilocalorias, vai ser igual a 8.000 calorias. Isso aqui a gente já resolveu, né? Veja só que também aqui na nossa fórmula tem uma variação de temperatura, certo? E essa variação de temperatura ele traz aqui pra gente. Ele fala que a temperatura inicial foi 20 graus Celsius e a temperatura final 60 graus Celsius. Como é que eu vou fazer, professor? Então eu vou fazer assim, ó. Vou colocar a fórmula ΔT, que é variação de temperatura, é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Isso é a fórmula para mim conseguir obter a variação de temperatura. Então, essa variação de temperatura é igual. Quanto é a temperatura final? Temperatura final está aqui, ó, pessoal. 60 graus Celsius. Menos da fórmula. Quanto é a temperatura inicial? Temperatura inicial é 20 graus Celsius. Eu vou botar aqui 20. Então, essa variação de temperatura vai ser 60 menos 20, 40 graus Celsius. Isso é a variação de temperatura. Trazendo tudo aqui para a fórmula, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui que a quantidade de calor aqui, ó, quanto é que é? 8.000 calorias. 8.000 calorias. Igual. Quem é a massa? Aí eu vou procurar. A massa é 400 gramas. Aí eu vou colocar aqui, ó, 400 gramas, vezes calor específico. Calor específico tem? Tem não, é o que ele quer. Então, se é o que ele quer, eu vou repetir aqui a letrinha C. Vezes variação de temperatura. Quanto é a variação de temperatura? 40. Então, variação de temperatura aqui é 40. Resolvendo a continha. 8.000 é igual. 4 vezes 4, 16. E aumenta os 3 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vezes Czinho, que é o calor específico. Vou transferir 16.000 com o calor específico para o primeiro termo e 8.000 para o segundo, só para organizar, ficar mais bonitinho. Então, 16 vezes C é igual a 8.000. Eu quero encontrar o calor específico, que é o Czinho. Então, C é igual a 8.000 dividido por quanto? Por 16. Por quê, professor? Porque aqui está multiplicando. Ó.
Quando 16 passar agora novamente para o segundo termo, ele vai passar dividindo. Corta os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo, vai ficar calor específico é igual a 8 dividido por 16. Isso implica dizer que o calor sensível que ele quer, né? Calor específico, sensível não, calor específico que ele quer é 8 dividido por 16. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 8 dividido por 16. Posso dividir 8 por 16? Não. 0 aqui e 0 aqui. Para continuar, vírgula. Posso 80 por 16? Posso. Vai dar 5. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. Vai 3. 5 vezes 1, 5. E 3, 8. Para 8, nada. Então, 8 dividido por 16, aqui, isso vai ser igual a 0,5. Esse calor específico é igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. Por grama grau Celsius. Isso é a resposta. Então, o calor específico que ele quer saber quanto é que tinha nessa primeira questão aí é equivalente a 0,5 caloria por grama grau Celsius. Então, isso é a quantidade de calor específica que ele queria que você determinasse. Bora para a questão 6. Que a questão 6 ele fala o seguinte. Eu já organizei também, está tudo bem organizadinho, só que eu vou ler a questão. A questão fala: aqueceu-se M gramas de água de 25 graus Celsius para 75, de 25 graus Celsius para 75 graus Celsius. Para isso foram gastos 8.400 joule, certo? Qual é o valor de M? Ele quer o valor de M, que é a massa. Sabendo que o valor do calor específico sensível da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Então ele fala o seguinte, pessoal, ele dá uma temperatura inicial de 20 graus Celsius, dá uma temperatura de 25 graus Celsius, né? Dá uma temperatura final de 75 graus Celsius, dá uma quantidade de calor de 8.400 joule e dá um calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius. E ele quer saber a massa. Só que aqui tem um detalhe, ó. Ele tem a quantidade de calor, ele está dando em 8.400 joule. E eu já coloquei aqui em cima que 1 caloria é igual a 4,2 joule. Então a gente vai fazer a continha aqui, ó. Então, se 1 caloria, vou colocar aqui embaixo, ó. 1 caloria é igual a 4,2 joule. Quantas calorias é o X? É igual a 8.400 joule. É uma regra de 3. Esse vezes esse vai dar 4,2x, que é igual 1 vezes isso aqui vai dar 8.400. Eu quero o x da questão, né? Então, x é igual a 8.400 dividido por 4,2. O x da questão é igual. Para mim dividir isso aqui, pessoal, é muito simples, ó. Vou colocar aqui 8.400 dividido por 4,2. Vou tirar essa vírgula daqui, vou matar a vírgula e vou aumentar um zero aqui. Certo? Para ficar melhor. 84 dividido por 42 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Baixei 1, 2, 3, 0. Aumenta aqui. 1, 2, 3, 0. Então, o x da questão vai ficar 2.000 caloria. Então, aqui, se 1 caloria é igual a 4,2 joule, quantas calorias é igual a 8.400 joule? 2.000 calorias. Então, eu venho aqui e coloco que a quantidade de calor é igual a 2.000 calorias. Aí eu vou para a fórmula agora. Agora ficou tudo mais fácil. Quem é o Qzão? Que é a quantidade de caloria.
quantidade de calor, 2.000. Quem é a massa? A massa é o que ele quer. Então, se é a massa que ele quer, eu vou repetir o M aqui. Quem é o calor específico? Calor específico é 1. Eu venho e coloco 1 aqui. Vezes. Quem é a variação de temperatura? A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a variação de temperatura é a temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final aqui é 75. Então, a temperatura final aqui é 75. Menos. Quem é a temperatura inicial? 25. 25. Então, essa variação de temperatura é igual a 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Aí eu venho, coloco aqui, onde eu estava fazendo a continha. A variação de temperatura é igual a 50 graus Celsius. Fazendo o restante da conta, 2.000 é igual M vezes 1 vezes 50, M vezes 50. Vou transferir para cá, ó, esse para o primeiro termo e esse para esse termo de cá, para o segundo termo. Então, M vezes 50 é igual a 2.000. M sozinho que eu quero é igual a 2.000 dividido por 50. Corta um zero com zero. Isso implica dizer que a massa é igual a quanto, pessoal? 200 dividido por 5, 40 gramas. Isso é a resposta. Então, a resposta da sexta questão, que ele queria saber quanto era a massa. A massa é 40 gramas, certo? Então, vou dar uma paradinha no vídeo para fazer as outras questões, beleza?